Capítulo 10. Suicídio. Deixei para o fim um tema que é muito delicado, mas que precisa ser tratado abertamente: o suicídio. Todos os tópicos nesse livro, Batismo de Fogo, têm relação com o atentado que sofri e as lições que extraí dele. O ato de tirar a própria vida é um atentado contra algo que Deus só Ele pode nos dar, que é a existência na terra entre nossos irmãos. Por eu ser uma sacerdote, esse é um tema que devo tratar com transparência, já que são incontáveis os pedidos de orações que recebo de famílias que têm algum ente que tentou ou que cometeu suicídio. Ainda não durante a pandemia da Covid-19, quando tantas pessoas perderam entes queridos ou tanto sofreram com a preocupação sobre o futuro e a saúde dos seus, o período acendeu um alerta extra sobre como devemos encarar as decisões e propensões de quem cogita tirar a própria vida. Os números sobre suicídio fornecidos pela Organização Mundial da Saúde, OMS, são alarmantes, mas ao mesmo tempo não se esvai a esperança de que nós, seres tementes e obedientes ao Senhor, possamos fazer a nossa parte para evitar que mais irmãos sejam levados à conclusão errada de que não vale mais a pena viver e tomem atitude extrema. Em minha posição de ministério, quero dizer que é possível sim pouparmos as famílias dessa dor, causadora de cicatrizes muitas vezes irreparáveis para quem fica. Conto isso, infelizmente, com propriedade, pois meu avô, pai da minha mãe, tirou a própria vida e ela não consegue até hoje, passadas décadas do ocorrido, contar a história sem chorar. Também digo isso com base na palavra de Deus e na doutrina católica, das quais compartilho que deixam claro que nós, cristãos, defendemos a vida em todas suas fases, desde a concepção até a morte natural. Como parte da Igreja defendendo a vida da criança no ventre materno, defendo a vida do idoso e do doente e sempre a defenderei, independentemente da faixa etária ou da circunstância. Só Deus tem o poder de colocar fim à vida do ser humano, na hora dele e não na nossa. A Igreja será sempre contrária ao aborto, de que Jesus morreu por nós para que tenhamos vida em plenitude. Ao menos tenho tempo de olhar o número crescente de casos a fazer a minha parte, que é buscar a prevenção e lançar a luz da verdade da palavra do Senhor em quem chega ao limite. Lembre-se de que eu também passei por um caso de depressão e que 90% dos suicídios têm a ver com situações de transtorno mental, como a doença que tive. Em contrapartida, a OMS aponta em seus levantamentos que 9 entre 10 casos do atentado contra a própria vida poderiam ser evitados com atitudes preventivas. Entre estas, coloco a que me curou, que foi a luz espiritual sobre a terra causada pela depressão. Mesmo nos momentos mais difíceis que passei, nunca cheguei a pensar em suicídio. Deus sempre esteve ao meu lado e a doença me trouxe simpatia para aconselhar meus irmãos que a enfrentam. Não posso dizer, porém, que senti desesperança total e acredito nisso. Claro, a vida que levo em intimidade com o Senhor. Mesmo nas horas mais difíceis, Jesus esteve sempre ao meu lado, como um melhor amigo faz. Jesus é meu melhor amigo, é o seu também. Garanto que nunca o abandonará. Infelizmente, milhões de pessoas anualmente se sentem abandonadas, milhões mesmo. Os dados oficiais mostram que cerca de 1 milhão de seres humanos morrem todos os anos ao tirarem a própria vida. Sabe o que é tão ou mais impactante? Para cada caso de suicídio concretizado, existem estimadas 20 tentativas, felizmente mal sucedidas. A maioria dos casos, tanto na tentativa quanto na efetivação, acontece entre 15 e 44 anos de idade, em uma taxa que, nas últimas 4 décadas, aumentou 60%. O suicídio é a segunda maior causa de morte dos jovens entre 15 e 29 anos, atrás somente de acidentes automobilísticos. Veja você, amado, a gravidade da situação. É importante salientar que esses números refletem apenas tentativas de suicídio de fato. Na quantidade de pessoas que cogitam acabar com a própria vida e que felizmente não vão adiante, sei bem disso por conta dos trabalhos em rádio com variados testemunhos, mensagens via redes sociais e relatos diversos durante outras atividades de meu ministério como sacerdote.
A garantia que posso dar com 100% de eficácia é que o Senhor não abandona ninguém. Isso é o que todos nós defrontamos às vezes com um parente e outras vezes com um amigo, colega de trabalho nessa condição de desamparo. Devemos crer e afirmar: Deus é seu melhor amigo, Jesus é seu melhor amigo, Ele nunca o abandonará. Todos nós passamos por crises. O país pode passar por crise econômica, o que afeta todos os seus cidadãos. Nós podemos passar por crises familiares ou pessoais, mas nada pode ser motivo para se desistir da própria vida. A doença nos persegue e as epidemias de depressão e ansiedade são reais, afinal, o inimigo é real. O mal age sutilmente, como é o do feito demoníaco. Conheci um jovem que tinha fé genuína e era muito piedoso. Ele estudou com determinação e entrou com uma faculdade conceituada para concluir o ensino superior. Ele merecia aquilo, pois se esforçou bastante e nunca se afastou do caminho do Senhor. No período de faculdade, começou a ter aulas com muitos professores ateus. Não bastava não acreditarem em Deus, eles pregavam isso, usando a posição de educadores e a pior forma, ou seja, forçavam o ateísmo e a descrença. Um professor nunca deve mexer com nossas crenças profundas, muito menos com a mais valiosa, que é a fé e a convicção naqueles que nos deu a vida. Deus nos fez seres pensantes e questionadores. Questionar é saudável, mas o plantio deliberado de ervas daninhas em nosso jardim por aqueles a quem darmos acesso é traiçoeiro. Só que, como disse, o inimigo age de maneira perversa. Passados alguns anos, encontrei esse jovem e ele tinha perdido a fé do Senhor. Começou parando de rezar. Ao ser bombardeado por comentários ateístas, deixou de tomar a vacina contra o mal. Ele deixou de se alimentar da palavra de Deus, parou com a oração e a Eucaristia e se tornou plenamente suscetível ao inimigo. Mas não, essa história não tem um final trágico. Uma vez que sua rocha de fé deixou de ser atingida diariamente por aquelas gotas, seus valores voltaram a ser fortalecidos em ambiente sadio e ele retornou à vida direcionada a Deus. Só que quantos passam por situações como essa e não percebem que caíram totalmente na armadilha diabólica? Essa história é importante porque nos casos que levam a suicídio acontece a mesma coisa. A pessoa enfrenta um momento difícil, a situação avança para a depressão ou outra doença psíquica. Há uma abertura que pensamentos escurecidos, como falta de vontade de viver, falta de visão de luz no fim do túnel, de repente a pessoa que nunca. Quem pensou em tirar a própria vida cai no trabalho orquestrado do inimigo das almas, e ele faz com que isso aconteça plantando a desesperança. Quando percebe, essa pessoa passa a ter certeza de que o pensamento é dela, quando na verdade é uma sugestão do inimigo para acabar com sua vida. A armadilha é muitas vezes construída durante anos, se bem que no mundo atual, depressa e imediatismo, nossa mente está mais do que nunca vulnerável a se transformar em um campo de batalha. A única maneira eficiente de blindar nossa mente é por intermédio da palavra do Senhor, que promove bons pensamentos. Isso não só eu digo, mas todos os psiquiatras, cristãos e profissionais da ciência em geral dizem que a saúde mental vem de bons pensamentos e tem como aliados as boas histórias, os bons filmes, os bons livros, hobbies que nos deixam felizes. Por isso é fundamental blindarmos nossa mente e a de nossos amados. Quando deixamos o pessimismo, a monotonia e as más notícias fazerem parte do nosso dia a dia, paramos de rezar, então é iniciado um círculo negativo no qual passamos a ter uma visão desperturbada sobre qual realmente é a obra de Deus e enveredamos para o caminho do suicídio. Aí é um caminho sem volta e é tão triste que deixa cicatrizes em todos que amam aquele ou aquela que se deixou levar. Além de um sentimento de culpa e arrependimento, como se não tivesse se esforçado o suficiente para impedir que o pior acontecesse. Conversando com uma amiga que gosta muito de ler, ela me disse que leu a história de um garoto de 12 anos que tinha tirado a própria vida. Neste livro, a mãe e a irmã do menino tentavam entender o que tinha levado àquilo, pois ele não dava sinais aparentes de suicídio em potencial. Como não encontraram respostas, começaram a se culpar, sentimentos fortalecidos pela fragilidade da perda de alguém muito amado.
No fim, a conclusão que fica é que o suicídio não pode acabar somente com a vida do suicida, mas com a de muitos que o rodeiam no caso desse livro, a da mãe e a da irmã. Cabe a nós sermos um povo de esperança e cabe a mim contar essas histórias e reafirmar que, independente do problema pelo qual passamos, ele também terá solução. No período em que escrevo esse livro, o mundo enfrenta um momento de crise mundial muito penoso causado pelo Covid-19. Talvez durante nossa leitura já possamos ter superado. Assim são os problemas e as tempestades na vida, enquanto estamos enfrentando, parecem insuperáveis. Depois de superá-los, é que percebemos sua verdadeira dimensão. A Bíblia diz no Evangelho de São Mateus: compreendei isso pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Só a palavra de Deus permanecerá, porquanto não podemos deixar o inimigo roubar o que nós é essencial à nossa fé, nossa esperança de dias melhores e que nossos sonhos realizarem. Confie, faça com quem estiver ao seu lado. Passado por um momento difícil, confie também. Lembre-se, e a quem estiver próximo de você, das palavras do Senhor para Filipe no Evangelho de São João. Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim. As palavras que vos digo não as digo em mim mesmo, mas ao Pai que permanece em mim e que realiza suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, que por causa dessas obras, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai, e tudo o que pedis ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que perdis em meu nome, vou-lo farei. Sabemos que Deus nos concedeu a graça de dons para fazermos a diferença no mundo, ajudar o outro e deixar nossos rastros do bem. Façamos então a diferença na família, do trabalho, na igreja. Dessa forma, entenderemos que não podemos perder a vontade de viver. Pelo contrário, teremos plena consciência de que a vida é uma dádiva maravilhosa de Deus e temos de bem vivê-la na terra, escolhendo o que agrada para podermos viver plenos na eternidade com o Senhor. Nossos jovens e nossas crianças estão sendo alimentados com informações acima das capacidades humanas e principalmente além da maturidade do entendimento de suas respectivas idades. Recebemos sem filtro algum muitos fake news em meio às informações verdadeiras, dificultando a possibilidade de diferenciá-las. Uma grande parcela da sociedade se beneficia com essas mentiras. Portanto, quanto mais confundirem e arrancarem a fé dos nossos corações pequenos e jovens, melhor para eles. Por isso, precisamos fazer a nossa parte, isto é, evangelizar com base em nossa própria vida. Sim, o nosso como vivemos e os exemplos que damos evangelizam mais do que palavras. Nesse ponto, a verdade está em palavra de Deus. Somente Ele tem o poder de preencher os vazios que naturalmente as gerações mais novas sentem em determinados momentos. É muito comum, por exemplo, nossos jovens preencherem esses vazios consumindo drogas, álcool e muitos outros recursos de uma vida desregrada. Diante desse cenário, todos nós, assim como nossos jovens, precisamos ser batizados no Espírito Santo para ter uma experiência viva e real com a pessoa de Jesus. Os nossos jovens buscam fazer a diferença neste mundo. Os nossos jovens têm grandes sonhos. Os nossos jovens querem experimentar a felicidade. Quando esse jovem entende que somente Jesus pode proporcionar tudo isso, ele será realmente feliz, pleno e não seguirá a estrada rumo ao suicídio. Amados, meu filho, minha filha, nossa luta espiritual é diária. Com o tripé da fé que apresentei em outros capítulos, rosário, escritura e eucaristia, essas são necessidades essenciais para que o mal não nos contamine com pensamentos suicidas, como a falta de fé e de esperança. Temos que ensinar a nossa geração, em um mundo que vive só de aparência, mas sem essência, que é a intimidade com Deus que proporciona a verdadeira felicidade. Precisamos ensinar nossos jovens a serem pessoas profundas, que seu interior é muito mais importante do que exterior.
Árvores com raízes profundas dão mais frutos, vivem mais e são mais fortes. Quem vive de aparência não tem forças para resistir às tempestades apresentadas pela vida. Por tudo isso e muito mais, o suicídio é um mal que cresce em uma sociedade superficial que vive só de mostrar. Vamos enveredar os jovens pela vivência interior, tão bem sentida na oração e nos momentos de intimidade com o Senhor. Assim, eles vão querer ser melhores, ter raízes mais profundas e, consequentemente, afastarão os maus pensamentos, inclusive os de suicídio. Eu, como sacerdote, escuto muitos desabafos, pedidos de orações e súplicas de pessoas com esses pensamentos, além daquelas que perderam alguém por causa do suicídio. Por isso sei que na parte espiritual é fundamental a oração, o amor, o acolhimento e a paciência de sempre mostrar que nesta vida passaremos por dificuldades, mas que tudo é passageiro. Jesus nos alertou disso. Temos que crer e a força não é nossa, mas de Deus, que vive em nós. É Ele que tudo faz. É Ele que em nós que derrota os desafios, os medos e as situações difíceis. Quando entendemos isso, os maus pensamentos cessam, porque percebemos que a vida é dom gratuito de Deus. Ele nos criou e Ele é o autor da vida, portanto, o ponto final cabe a Ele. Oração. Jesus, como Padre, eu repreendo todo o mau pensamento que neste meu filho ou filha possa estar tendo. Repreendo todo o querer tirar a sua própria vida. Retira esses maus pensamentos dele. Que o batismo do Espírito Santo, que é real, aconteça na mente dele. Que ele possa ser envolvido com a graça de Deus, que tudo cura, que tudo liberta, que tudo refaz. Toda a má influência que ele teve de filmes, de pessoas que o levaram a querer tirar a vida dele, quebra agora no teu sangue, Jesus. Toda decepção, todo desequilíbrio, todo e qualquer tipo de mal que possa ter levado ele para esses pensamentos, quebra agora, em teu nome, Jesus. E Jesus, todas as pessoas que perderam alguém por esse motivo, liberta-os da culpa, liberta-os do peso que carregam em seus corações. Dê-lhes novamente liberdade por serem leves, uma vez sem carregarem um fardo que não lhes pertence. Obrigado, Jesus. Eu os abençoo e quebro todo o mal espiritual e toda a culpa que possa existir em você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.